Digamos que você queira desenvolver software profissionalmente. O que é necessário para ser um desenvolvedor web iniciante? Esse tipo de pergunta atrai todo tipo de resposta subjetiva, falando sobre criatividade, dedicação, raciocínio lógico, que não é o meu objetivo aqui. Até porque você vai encontrar programadores mais e menos criativos, mais e menos dedicados, etc. Então, meu foco é nos conhecimentos técnicos básicos para desenvolver, de forma profissional, pequenas aplicações web e poder, assim, iniciar nessa área. Eu vou começar, então, falando do que considero o básico para criar uma aplicação web mínima. Nós teremos que ter um programa executando no servidor, PHP, Java, C#, um banco de dados, e através da linguagem SQL o acesso a ele, e uma interface com o usuário desenvolvida em HTML. Essa é a estrutura mínima para termos uma pequena aplicação rodando na web. Vamos começar falando sobre o programa que roda no servidor. Ele precisa estar escrito numa linguagem chamada uma linguagem server-side. Nós temos PHP, Java, C#, como mencionado, mas também Python, Ruby e N outras. Todas são linguagens server-side, ou seja, linguagens que executam no servidor. É essencial para um desenvolvedor web conhecer pelo menos uma delas, porque é nelas que vai se desenvolver a parte do sistema que acessa o banco de dados. Inclusive, pode ser a única linguagem de programação utilizada junto com o acesso com o SQL de acesso ao banco de dados. Você pode não ter nenhuma linguagem rodando no que se chama de client-side, mas a linguagem server-side é essencial, porque de outro modo você não consegue acessar o banco de dados e, portanto, ler, consultar, salvar informações. Você pode conhecer uma ou mais linguagens server-side, mas no aspecto de construir uma aplicação mínima e de ter o início do aprendizado de programação, pelo menos uma linguagem você precisa dominar. Quando falamos em dominar uma linguagem de programação, obviamente estamos falando também de você ser capaz de construir um programa nessa linguagem. E aí caímos inevitavelmente no termo lógica de programação. Um termo que, na verdade, é um pouco nebuloso e que, se você falar com diferentes pessoas, vai encontrar diferentes definições a respeito do mesmo. Obviamente, é necessário para o programador, além de conhecer a sintaxe, saber como criar programas. E na maioria das linguagens comerciais, o seu uso básico é muito semelhante. Ou seja, em todas elas você constrói variáveis, funções, comandos de controle de fluxo e através de todos eles, num determinado paradigma chamado paradigma procedural, você vai construindo operações que são as rotinas que executam o seu programa. Existem outras linguagens que são de menos conhecidas, principalmente para quem está começando e principalmente para aquele uso comercial, que trabalham com outros paradigmas, que funcionam de outras formas. Então, dizer que lógica de programação é como se constrói um programa é um termo, é uma definição um pouco falha. Em geral, lógica de programação, quando se estuda nas faculdades, é a forma como todas estas linguagens principais operam para criar programas. E se você aprendeu uma delas, isto se repete nas demais. É fácil aprender uma segunda, terceira, quarta linguagem, pelo menos em seu uso básico, se você conhece uma primeira linguagem. Porque, fora algumas pequenas diferenças de sintaxe, os comandos, as variáveis são muito semelhantes. Então, além de conhecer uma linguagem de programação, precisamos saber como criar programas, o que se convenciona em muitos lugares chamar de lógica de programação. Também existe uma certa polêmica na área de informática de como se deve ensinar lógica de programação. Porque você pode ensinar numa linguagem comercial, ou seja, vou ensinar lógica de programação em Java, em PHP, em JavaScript, em qualquer outra linguagem, ou você pode tentar evitar o uso de linguagens comerciais. Você pode criar uma linguagem artificial, e existem algumas, Visual G,
pseudocódigo, português estruturado, ou utilizar uma linguagem visual, fluxograma e outras técnicas. Mas basicamente você está usando algum tipo de linguagem para ensinar aqueles comandos que se usa na maioria das linguagens comerciais. A visão que eu tenho e que seguimos aqui na Alphamídia é já utilizar uma linguagem comercial real para fazer o ensino de lógica de programação. Porque na prática isso significa que além de você aprender lógica de programação, você já está tendo uma prática em uma linguagem real. Mas além da linguagem server-side, nós temos mais duas linguagens essenciais para o nosso aplicativo mínimo web. Uma delas é o SQL. SQL é a linguagem utilizada para a comunicação com o banco de dados. É através de comandos em SQL que nós dizemos ao banco de dados que dados inserir, ou recuperamos dados do banco de dados, ou atualizamos, ou removemos. As 4 operações básicas que existem que o programa, através do SQL, faz com o banco de dados. Insere dados, atualiza eles, recupera eles para mostrar para o usuário e remove. Assim como, além de conhecer a sintaxe de uma linguagem de programação server-side, você precisa saber como criar programas, ou seja, a lógica de programação, como utilizar uma linguagem procedural para desenvolver programas. Além de conhecer a sintaxe do SQL, que é a linguagem para consulta a bancos de dados relacionais, você também precisa ter um conhecimento, pelo menos básico, dos bancos de dados relacionais, entendendo como a informação é estruturada dentro de um banco desses, que ela é através de tabelas, que essas tabelas se relacionam entre si, etc. Aquilo que se chama de modelagem de dados em banco de dados. Por fim, nós temos nossa terceira linguagem para a nossa aplicação mínima, o HTML. É através do HTML que nós temos o retorno para o usuário, ou seja, aqueles dados que foram, por exemplo, lidos de um banco de dados ou gerados pelo programa, são transmitidos para o cliente, a máquina que está acessando a internet, e neste cliente, através de HTML, essas informações são estruturadas e exibidas. E também, através do HTML, nós podemos construir formulários que nos permitem inserir dados no banco de dados. As informações são cadastradas em HTML num formulário, esse formulário é enviado para o servidor, a nossa linguagem no servidor faz os processamentos necessários e, utilizando SQL, transmite dados para o banco de dados. E assim nós temos a sequência completa da nossa aplicação mínima. Num lado, o HTML, onde nós recebemos informações que são exibidas, cadastramos informações em formulários. No outro lado, uma ferramenta no servidor que processa, que faz o processamento desses dados e que interage com o banco de dados. Mas isso estamos falando da aplicação mínima. Mas quando estamos falando de desenvolver profissionalmente, alguns outros elementos são importantes que nós vamos ver agora. Da forma como enxergamos na Alphamídia, embora não sejam essenciais para uma aplicação web mínima, existem ainda algumas linguagens importantes se você está desenvolvendo de forma profissional. JavaScript e CSS trabalham integrados com o HTML e são essenciais para você realmente criar uma interface com o usuário num padrão profissional. O CSS define o layout, enquanto o HTML é responsável pela estruturação da informação. Então, muitas vezes isso é um trabalho de um designer, mas o programador precisa ter pelo menos um conhecimento básico de CSS para saber o que está acontecendo, como definir uma fonte, como estruturar, como definir alguns elementos do layout, que muitas vezes, mesmo trabalhando junto com um designer, ele precisa em alguns momentos interferir ou pelo menos saber como funciona. E muitas vezes, em muitas empresas, não há a figura de um web designer ou um designer, e é o próprio programador o responsável por toda essa parte da interface com o usuário. E JavaScript, na verdade, é uma linguagem de programação que roda no cliente e que permite uma série de recursos mais sofisticados de interface.
Qualquer aplicação hoje mais profissional vai envolver recursos de JavaScript que vão validar informações do formulário antes de transmitir para a aplicação que roda no servidor, vão eventualmente fornecer algum tipo de interação com o usuário e até recursos bem mais sofisticados. Uma aplicação profissional usa pelo menos um pouco de JavaScript, às vezes recursos bastante avançados de JavaScript. Além de linguagens em si, eu também diria que existe um aspecto de conhecimento prático que é do uso de IDEs. IDEs são o quê? São aqueles ambientes de desenvolvimento. Embora você possa desenvolver software sem o uso de nenhuma IDE, na maioria das linguagens você pode usar até um bloco de notas, na verdade a IDE é a ferramenta que se usa no desenvolvimento profissional. Existem várias. No C#, por exemplo, da Microsoft, já existe muito integrado com a linguagem o Visual Studio, da própria Microsoft também. Para outras linguagens, muitas vezes você acaba tendo uma opção, um leque de IDEs, de ferramentas de desenvolvimento e que trabalham com diferentes linguagens. Mas o domínio de uma IDE é algo importante no desenvolvimento profissional de software. E até agora nós falamos muito de conhecimentos práticos. Quando você faz uma faculdade, muito antes disso, você estuda estruturas de dados, como os dados são armazenados no computador, orientação a objetos, como construir um software em que, em vez de tudo ser funções e dados que vão passando de um lado para o outro, você cria objetos e associa propriedades, métodos, enfim, você constrói de uma forma um pouco diferente uma aplicação em que você trabalha com orientação a objetos. Também existe a orientação a eventos, que no caso de interface, no caso de JavaScript, muitas vezes é o que você vai utilizar na prática. E o desenvolvimento em camadas. Num desenvolvimento profissional de software, você desenvolve em camadas. Você usa alguma metodologia, uma delas, a mais conhecida, é o MVC, Model View Controller, onde você separa em camadas, uma camada vinculada aos dados, uma camada vinculada à interface com o usuário, uma outra camada que faz o controle, que se comunica com as demais. Por que eu deixei isso para o final? Eu deixei isso para o final porque aqui na Alphamídia nós temos uma visão um pouco diferente em relação a isso. Nós percebemos que o ensino teórico desses conceitos para um aluno que ainda não tem uma experiência prática, que nunca trabalhou com desenvolvimento, que não construiu nenhum software, é algo abstrato demais. É difícil, por exemplo, entender qual a vantagem de usar orientação a objetos e construir uma aplicação orientada a objetos se você nunca construiu nenhuma aplicação. Fica muito abstrato dizer por que esse objeto tem que ser mais isolado desses. Enfim, nós entendemos que todos esses conceitos, quando apresentados apenas como teorias, eles tornam a programação algo que parece excessivamente complexo. Nossa visão é, uma vez que você é capaz de construir um aplicativo básico, você já entende um pouco de lógica de programação, aprendida também na prática, de uma linguagem server-side, de como acessar um banco de dados com uma consulta SQL, como criar uma interface na web para transmitir dados, ainda que de forma simples, ainda que um aplicativo muito simples. No momento que você tem essa experiência prática, aí sim, na nossa visão, é o momento de estudarmos como trabalhar a orientação a objetos, como efetivamente a orientação a objeto nos permite desenvolver aplicações em que a manutenção, a evolução da aplicação é mais fácil. Como, através da divisão em camadas, nós podemos mais facilmente alocar diferentes profissionais para diferentes áreas da aplicação. Então temos o designer mexendo apenas na camada da view, e ele não precisa entender do banco de dados. Nós temos alguém desenvolvendo o model, e essa pessoa eventualmente pode nem conhecer HTML, por exemplo. Mas por que então um desenvolvedor de uma aplicação web mínima precisa conhecer tudo isso?
Em tese, um profissional pode se especializar mais em uma parte. É possível que você tenha um profissional web que tenha muito conhecimento, por exemplo, em PHP e muito pouco conhecimento em HTML, CSS, etc. Mas quando estamos falando de você estar aprendendo, é conveniente você conhecer o todo, mesmo que você se especialize em uma área. Então, nossa visão na Alphamídia, você deve, para ser um programador web iniciante, conhecer o todo, conhecer a linguagem server-side, conhecer SQL, o acesso ao banco de dados, conhecer a linguagem client-side, o HTML, o JavaScript, etc. E evoluir para um conhecimento teórico sobre orientação a objetos, sobre desenvolvimento em camadas, ter uma experiência prática no uso de uma IDE, mas com esta lógica de construção desse aprendizado, em que cada parte é vista na prática, como é visto no nosso e-book, quer dizer que você está vendo lógica de programação, digitando e criando uma variável, uma função, e parece fácil. Tudo parece fácil seguindo por essa lógica, mas ao final dela você estará com um conhecimento efetivo, prático, mas profissional. Você pode olhar e dizer, ok, eu sei, eu tenho conhecimento para ser um programador web iniciante. Claro, há cursos da Alphamídia com este foco, com estruturação de dados, orientação a objetos, lógica de programação, assim como há cursos Alphamídia muito mais avançados, visando um desenvolvedor sênior Java, um desenvolvedor sênior C#, etc. Mas a lógica para desenvolvimento, para você se tornar um desenvolvedor web iniciante, pode ser vista nesse mapa que nós apresentamos aqui.